esse problema, eu acho que é um problema, partindo daí. Né? A gente, no futebol brasileiro, a gente se acostumou com essa ideia de ter 12 grandes clubes, né? A polêmica que a gente não deve mencionar. E, ao longo do tempo, a gente está percebendo que não é mais bem assim essa nossa realidade em termos financeiros e, consequentemente, em termos competitivos. Só para a gente ter alguns números para poder brincar, os orçamentos para esse ano agora, a gente prevê um Flamengo com 765 milhões de faturamento. A gente tem um Botafogo com 246, um Vasco com 238 e um Fluminense com 212. Ou seja, são mais de 3 vezes de diferença. Ah, mas o Flamengo começou o ano com o Paquetá vendido, isso deu uma... Tudo bem. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras estão na casa dos 600 milhões. E os outros, no orçamento, que não precisa ser cumprido, estão suando para fazer 200. Né? Então, essa discrepância, ela existe hoje e ela não existia 15 anos atrás. 15 anos atrás, a diferença era menor, ou em muitos casos, era inversa. Então, a gente tinha o Santos, que em 2003 faturava mais do que o Palmeiras. O Palmeiras estava na segunda divisão, tinha esse impacto, o Santos chegou a ser campeão, mas o Santos conseguia, vendendo os jogadores e com as outras receitas, ter mais dinheiro. Se a gente voltar mais ainda no tempo, o futebol ele era um negócio menor nos anos 80. Então, você tinha a possibilidade de um bicheiro entrar no Botafogo como dirigente, colocar dinheiro no bolso, compensar algum desnível. Hoje em dia, esse negócio está cada vez maior. Né? Quantas pessoas existem com 400, 500 milhões para poder colocar num clube de futebol como um mecenato, como uma coisa pessoal para tentar equilibrar o jogo? Está ficando muito difícil. E, ao mesmo tempo, a gente tinha o futebol brasileiro que era nivelado pela bagunça. Então, a gente tinha clubes desorganizados, extremamente bagunçados no aspecto político, no aspecto financeiro, e hoje em dia a gente tem um Palmeiras e um Flamengo que não estão faturando mais só porque deram sorte, mas porque tem administrações muito mais profissionais do que os outros. Muito mesmo, assim. O Palmeiras tem um sistema de gerenciamento interno que é um saco. Os outros clubes vêm a São Paulo para ver como é que o Palmeiras faz e saem daqui embasbacados. Né? Isso é relatos que eu ouço de outros clubes. Então, essa diferença ela está aumentando cada vez mais. A gente está sentindo isso nos resultados. Né? Não pensem que é só uma possibilidade futura. Isso já está acontecendo, já aconteceu com alguns clubes. Então, se a gente tinha um Operário que chegou longe no Brasileiro, se a gente tinha um Guarani, se a gente tinha uma Ponte Preta, Bragantino, hoje em dia esses clubes não conseguem sequer ficar na primeira divisão. Curitiba, Bahia, eu queria mais da tua opinião também, são clubes que têm enorme dificuldade de competir na primeira divisão. E a gente também deixa afunilado. O Botafogo, o Fluminense e o Vasco. O Fluminense, exceto por um momento em que teve um patrocinador bastante generoso, conseguiu compensar, hoje em dia não consegue mais. Né? E a gente começa o campeonato com 3 ou 4 equipes. Não são 12, são 3 ou 4. Talvez 5, se a gente for generoso. Então, a gente está afunilando. É um movimento que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque o mercado europeu, quando você olha para as ligas nacionais, isso já aconteceu. Né? O futebol inglês afunilou, ainda que hoje seja o mais rico do mundo e tenha lá 5 clubes. Nos anos 90 você tinha outros clubes que tinham também capacidade de competir. A Espanha se reduziu a 2, a Itália se reduziu a 1, a França se reduziu a 1, a Alemanha se reduziu a 1. E agora eles estão discutindo se eles não fazem, se não é melhor fazer um campeonato europeu, uma Liga dos Campeões estendida que funcione como uma liga, né? Porque os campeonatos nacionais estão começando a virar os nossos estaduais. E tudo isso porque a gente tem uma lógica no mercado de que quem tem mais torcedores tem mais acesso tem melhores argumentos na hora de conseguir patrocinadores, acordos de transmissão, bilheteria, sócio-torcedor. Todas as receitas elas são diretamente ligadas ao tamanho da torcida. Com mais torcida, você faz mais dinheiro, investe mais no seu time de futebol, ele tem maior chance de ser campeão, efetivamente acaba realmente sendo campeão, e a gente ainda tem que medir, mas tem uma grande probabilidade de esses títulos e esse bom desempenho formar novos torcedores. Então a roda não para de girar em favor do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians e do São Paulo, e os outros estão girando ao contrário. Não tem dinheiro, não conseguem investir, quando aparece um jogador já vende logo, porque está precisando de dinheiro para pagar as contas.
com enorme dificuldade de competir. Então, enfim, essa é a minha introdução inicial, um pouco apocalíptica, eu vou querer as opiniões dos demais. Já que começamos nessa ponta, vamos para essa. Buzoni, por favor. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite. A situação é essa. O que a gente, na CBF, vem trabalhando desde 2015 com a implementação do licenciamento de clubes, até por uma medida da própria Conmebol e da FIFA, que exigiu o licenciamento, passa por essa melhora de gestão. Lógico que a gente vê, o Brasil não é diferente do mundo todo, lógico que tem uma particularidade da questão de que hoje a maioria dos clubes são associações, diferente do que é na Europa, onde os clubes têm donos, têm ações em bolsa. Talvez a gente venha trabalhando e pensando nisso, até o próprio presidente Rogério Caboclo, no seu discurso de posse, colocou a possibilidade de se trazer investimento externo para os clubes, né, através de uma lei, de uma SAD. E a gente vem começando, desde 15, a trabalhar o licenciamento, obrigando os clubes a terem gestões profissionais, como funcionários que são profissionais, não aqueles funcionários, os dirigentes que a gente chama amadores, né? É uma das exigências do licenciamento. Começamos a exigir questões financeiras, como orçamento, balanço, né? Nós temos a cooperação da Ernst Young, desde o começo, nesse processo do licenciamento, e agora a gente vem trabalhando para a implementação do fair play financeiro nos mesmos moldes que é implementado na UEFA. Não que é do mesmo processo, iguais ao que é lá, porque aqui o mercado é completamente diferente. Como eu disse, tem questões de associações, conselhos. Então, a gente vem trabalhando, nós estamos com 3 empresas fazendo esse processo de fair play financeiro, ouvindo todos os clubes, né? Como disse o Rodrigo, o Palmeiras, por exemplo, para a gente é um exemplo de gestão. A gente até, nas nossas congressos, palestras, a gente convida o Palmeiras para explicar como é que foi o processo deles, que é muito fácil o pessoal dizer, o Palmeiras hoje está bem, está ótimo, mas quando você vê, né, presidente, em 2013, mais ou menos, quando começou todo esse processo, eles chegaram quase ao fundo do poço de cair de novo para uma segunda divisão. E ele apresenta isso e foi com a evolução da gestão. É isso que a gente quer, como o Palmeiras, o Flamengo, o próprio Grêmio, que melhorou bastante a sua gestão. A gente vem trabalhando para isso, ajudando os clubes para que melhorem as suas gestões. E passa por isso, pela questão financeira. Por exemplo, o modelo que a gente criou da própria CNRD em 2015, onde clubes litígios entre clubes e atletas vão para dentro de uma Câmara de resolução dentro da CBF, que é uma Câmara independente, mas com pessoas que entendem no futebol, não precisar ir a uma justiça comum, muito mais célere. Um exemplo que a gente está pensando em criar, do próprio fair play financeiro, que é uma exigência da própria FIFA, já que já está no seu regulamento, de clubes não podem dever a clubes não podem dever a atletas, não podem dever a treinadores. Isso já é regra na FIFA, onde clubes podem ser punidos, com perda de ponto e rebaixamento, proibição de registrar jogadores. E isso já está dentro dos regulamentos da CBF também. E é uma das implementações que a gente quer fazer no fair play financeiro. Talvez até criar um modelo de câmara geral de compensação entre os clubes. Um deve para um, outro deve para outro. Vamos ver como é que está esse mercado, para que o dinheiro volte a circular dentro do futebol, né? Eu até faço parte agora de um grupo de trabalho na FIFA que vai mudar as regras de registro, de transferência de atletas a nível mundial, né? A própria FIFA viu que o modelo estava errado. Nós temos uma questão que está pegando muito a FIFA, que está incomodando muito e viu que o modelo foi errado, é a questão dos agentes, dos intermediários. Para vocês terem uma ideia, no ano passado foram pagos 545 milhões de dólares em comissões a empresários. E direito de mecanismo de solidariedade, training compensation, que os clubes formadores que formam os atletas têm por direitos, foram pagos 100 milhões. Então, alguma coisa está errada, né? E esse é o mesmo modelo que hoje está no Brasil. Então, no ano passado, os clubes gastaram quase 200 milhões de comissão em empresários. E quanto que se pagou de transferências para clubes no Brasil? 100 milhões. Então, esse processo está errado, não só no Brasil, como na FIFA, no mundo inteiro. Então, esse grupo de trabalho está trabalhando para que isso mude. O dinheiro tem que voltar para o futebol, o dinheiro tem que estar circulando dentro do futebol.
Então, as medidas que a gente vem tomando são essas. A gente está junto até com a própria APFUT, para que a gente que padrões de balanço, cada balanço hoje é de uma forma, a gente pensa em criar um balanço que seja unitário, igual para todos, que a gente possa, como diz, comparar banana com banana, não banana com maçã. Né? Então, essa é a questão. Nós vamos, como até o próprio Fred disse, na questão da infraestrutura. O próprio fair play financeiro que nós vamos implementar vai ser de maneira gradual. A gente não pode, de uma hora para outra, atochar tudo, porque senão você para a competição e quebra os clubes. A gente sabe, a gente fez um estudo completo, nós temos um trabalho junto com a BDO, com a própria Ernest, nós contratamos para ajudar a gente o próprio César Grafietti, que era do Itaú BBA, que ele fazia o estudo dos clubes há mais de 10 anos, então ele tem todo o histórico dos problemas de balanço de clubes, de conta. Então, a gente vem trabalhando isso junto com os CFOs dos clubes, tem uma comissão em conjunto para que a gente implemente isso a partir de 2020. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo. Lógico que tem que ter o apoio completo dos clubes, a gente não faz nada sem o apoio dos clubes e das próprias federações, mas é o caminho que a gente tem que seguir, não tem jeito. Não vamos achar que, se o clube não tiver condição de pagar, ele tem que cair de divisão, ou tem que, desculpe dizer, fechar as portas. Só que o problema é muito maior. Né? Nós temos no Brasil 800 clubes profissionais. A gente só fala nesses problemas em clubes de Série A. Nós temos Série B, Série C, Série D. Então, a CBF trabalha hoje com mais de 150 clubes. E a gente tem que fortalecer todos esses clubes. Aí, né, não é só o Série A. Lógico que a gente vai ter uma disparidade. Quando você fala em 240 milhões, 700 milhões, se você for um clube de Série B, ele fatura 8 milhões. A disparidade é enorme. Então, a gente tem que tentar achar formas para que esse processo melhore toda a cadeia do futebol. Por isso, essa questão de será que está certa, a comissão está indo para empresário, não deveria ir para aqueles clubes formadores? Então, esse é um pensamento todo que a gente vem pensando. Clubes devendo atletas, não paga. Então, tem que acabar com isso. Como vai fazer? Não é de uma hora para outra, não é do dia para a noite. Mas a gente tem que pensar isso para que a gente consiga melhorar o futebol, atrair mais patrocinadores. A gente hoje tem uma dificuldade de patrocínio dentro do futebol, são poucas empresas hoje que patrocinam nossos clubes. A gente tem que voltar a abrir esse mercado, que eu acho que só vai ter isso com a questão de um fair play financeiro, de própria melhoria de gestão profissional, onde aquela empresa saiba onde ele está indo o seu dinheiro, colocando o seu dinheiro. A nossa ideia, que eu falo sempre nos nossos seminários, nós temos que os clubes têm que ter um balanço apresentado ao mercado como se fosse um AAA. A empresa tem que saber e ver aonde aquele dinheiro dela está sendo gasto. Para onde está indo? O próprio torcedor, tem que saber que para onde está sendo gasto, como está sendo gasto. Esse que é o processo que a gente vem implementando e está querendo implementar. Tá? Muito bem, eu vou passar para o Pedro. Mas eu vou colocar alguns números também para te provocar em relação a esse moço aqui. O Bahia, o orçamento para 2019, o orçamento prevê 144 milhões em faturamento, Palmeiras 562. Aí as pessoas falam assim, mas isso é televisão é distribuir lá os recursos. De televisão, o Bahia tem previsão de 73 milhões, o Palmeiras 161. Então você tem uma diferença de um pouco mais do que o dobro, que é razoável. Agora, nos patrocínios, o Bahia espera arrecadar 11 milhões, o Palmeiras 146. Em bilheterias, o Bahia espera arrecadar 12 milhões, o Palmeiras 91. Em sócios, 11 milhões do Bahia, 100 do Palmeiras. Então, você tem uma diferença de mais de 10 vezes em todas as outras receitas. Por mérito deles, o Bahia tem uma das gestões mais impressionantes e admiráveis. A gente não está falando de um clube bagunçado, ou seja, o que a gente está mostrando aqui é uma questão de funcionamento do mercado. Como é que você vai ser isso, Pedro? Bom dia a todos. Uma satisfação participar desse painel com pessoas tão qualificadas. Na verdade, essa é uma realidade e a gente tem que enfrentar essa realidade. Não adianta nós querermos brigar em igualdade financeira com o Palmeiras, porque isso não vai acontecer, não no curto nem no médio prazo. Então, a gente tem que saber onde o Bahia está hoje, onde esses clubes que têm esse patamar de faturamento está, e traçar um planejamento para galgar algo maior. Né? Se eu te disser que, em 2015, o Bahia tinha um orçamento de 60 milhões, e hoje nós já temos um orçamento apresentado de 150, com a previsão até de superar esse número,
Então, eu diria que é um crescimento razoável e consistente num período curto, né? E o que é que a gente tem que fazer? Temos que buscar alternativas para crescer, para trazer novos caminhos de receita e faturamento. Nesse sentido, o Bahia vem tentando quebrar alguns paradigmas, seja com lançamento de marca própria e loja, para tentar aumentar esse faturamento, e aí com a criação de um novo núcleo, por exemplo, nesse sentido, deixando de ter um fornecedor multinacional famoso, que é a Umbro, que fornece para outros grandes clubes brasileiros, que tinha um royalty que era um pouco inferior a 1 milhão por ano. Hoje a gente vai aumentar, no novo núcleo de negócios, com a marca própria, com a loja, quase 400% a 500% de receita. Pô, em percentual, isso é um case de sucesso. Mas, quando eu vou para a distância de 550 milhões para 150 milhões, é só um grão de areia, uma gota no oceano. E aí, qual é a nossa missão? Nossa missão é achar vários nichos onde nós podemos fazer isso e tentar recortar essa distância. O plano de sócios do Bahia, que vai superar muito esse número, felizmente, ele cresceu bastante. Em 2013, o Bahia tinha menos de 5 mil sócios aptos a votar nas suas eleições, em 2014. Hoje, na verdade, ontem nós completamos 34 mil sócios, o que, mais uma vez, mostra um grande crescimento. Nossa meta é atingir 25 milhões de receitas sócios nesse ano. Acredito que vamos conseguir. É uma meta ousada, mas é factível, né? E é uma meta que é até modesta com o tamanho da nossa torcida. Pesquisas do Ibope já mostraram que o Bahia teria algo em torno de 3,5 milhões de torcedores. Se nós atingirmos 2% desses torcedores para serem sócios, podemos chegar a 70 mil sócios, né? O que é um número bastante razoável e que aumentaria de uma forma absurda a nossa receita. Então, um clube que era muito dependente, por exemplo, de um patrocínio master, com a Caixa Econômica Federal, que os clubes perderam, o patrocínio master já no ano passado não chegava a metade do que eu faturava em sócios. Então, nós temos que buscar essas alternativas, porque, infelizmente, o mercado da Bahia, do Nordeste, ele é menos atrativo, e a gente tem que entender essa realidade, do que o mercado de São Paulo, né? Agora, eu queria abordar um outro viés desse painel, que tem um briefing enorme e que contempla muitas questões, e é focar na questão do fair play financeiro, porque o que a gente vê é uma grande evolução nesse sentido de entendimento da necessidade dos clubes terem uma gestão profissional, né, com compliance, com governança, porque a gente está falando de um mercado que movimenta centenas de milhões, bilhões, na verdade. Vai ter um painel aqui que fala que o futebol é um produto da indústria do entretenimento, e esse produto, que movimenta tanto dinheiro, não pode ser administrado como um boteco de esquina, né, como, infelizmente, acontece algumas vezes, né? Então, quando a gente fala de fair play financeiro, eu vejo isso com muita esperança para a melhoria do nosso produto como um todo, e aí eu volto até um pouco menos para essa disparidade orçamentária e vou para a questão de gestão. Porque, quando a gente fala de fair play, um clube não dever a outro, não dever a atletas, né, mas também obedecer o que é estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, né, não ter déficit superior a 10%, não investir mais de 80% no departamento de futebol. E aí, quando nós paramos, já existem as leis, já existem as normas na FIFA, já existe a Lei de Responsabilidade Fiscal no Esporte, e, infelizmente, a gente não vê uma aplicação mais rígida dela, até compreensível diante da nossa realidade, que precisa mudar, evidentemente, paulatinamente. Mas, quando a gente para analisar e ver quais times foram punidos, tecnicamente, por atrasar salários, posso estar errado, se alguém souber uma informação diferente, até onde eu sei, o Sport Clube do Recife e o Santa Cruz, também de Pernambuco, foram punidos, né, com perda de ponto. Só que essas perdas de ponto aconteceram no ano subsequente ao campeonato, e os dois times já haviam sido rebaixados. Então, qual é o impacto real disso? Qual é o impacto, inclusive, pedagógico da sociedade, dos torcedores entenderem que não respeitar o fair play financeiro reflete no campo? Reflete sem dúvidas, porque o Bahia, por exemplo, paga 2 milhões por mês decorrentes de dívidas do passado, de más gestões. Mas o reflexo imediato no campo causaria uma mudança na consciência, não só dos torcedores, mas dos dirigentes estatutários, dos dirigentes amadores, porque, não tenham dúvidas, a torcida influencia na tomada de decisão dos dirigentes. Como o Busoni falou, os clubes são associações. Associações têm seus diretores máximos com mandatos, e, eventualmente, eles se sentem pressionados a tomar as decisões que podem não ser as melhores tecnicamente, financeiramente. E, se a gente conscientiza o torcedor e o dirigente, então, a gente pode começar a ter esperança em melhores decisões para médio e longo prazo, né? Tem um exemplo que aconteceu conosco lá no Bahia em 2015, que eu acho que ilustra bem isso, e fala um pouco dos direitos de transmissão.
O Bahia, em 2015, era presidido por Marcelo Santana, tinha acabado de assumir, o clube tinha sido rebaixado, e a principal missão, evidentemente, era retornar o clube à Série A. Estava fazendo um ano bom no futebol, foi campeão estadual, vice-campeão regional, e vinha fazendo uma Série B consistente, sempre no G4. Naquela oportunidade, a gente foi procurado pelo Grupo Globo para renovar os direitos de transmissão. Todas as janelas do Bahia, naquela época, pertenciam à Globo, a TV aberta, a TV fechada, pay-per-view. E aí eles queriam renovar, que terminava em 18, até 2024. Os números aqui são meramente ilustrativos, tá? Só para facilitar o entendimento. Digamos que o Bahia recebesse 50 milhões de reais por ano de TV. A Globo nos procurou e disse, Bahia, olha só, a gente quer renovar o contrato até 2024, ele dá uma garantia, uma tranquilidade de receita no longo prazo, mas a gente quer diminuir de 50 milhões por ano para 40. Inclusive, essa mudança é imediata, já para 2016, que vocês já tinham contratado. Aí a gente olha e diz, a princípio, essa proposta não nos interessa. Tem alguma coisa que melhore? Tem um dinheiro na frente. Tem luvas? Não, não são luvas, são adiantamento. A gente dá, por exemplo, 20 milhões agora na sua mão, e você vai abater dos anos subsequentes do contrato. Olha, essa proposta continuava não sendo interessante para o médio e longo prazo. No curto prazo, entretanto, para qualquer clube, ainda mais numa Série B, 20 milhões de reais seria muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Nosso orçamento naquela época era 60 milhões. Mas, ainda assim, nós entendemos que não era uma proposta adequada e recusamos. Posteriormente, isso se mostrou, no nosso ver, uma decisão acertada, porque permitiu que nós negociássemos também com a Turner, depois com a própria Globo, que voltou, proporcionou até uma ruptura, né, no modelo que a gente tinha, que foi benéfico, inclusive, para todos os clubes. Hoje, nós temos um contrato com a Globo, temos um contrato com a Turner, e, financeiramente, se mostrou uma decisão acertada. Então, podemos dizer que foi a melhor decisão possível. Será? Se a gente voltar para 2015, no final de 2015, o Bahia não subiu. E aí foi uma crise institucional generalizada. Torcida organizada protestando na porta do presidente, gritando palavras de ordem, ameaça à família dele. No Conselho Deliberativo, em chamas, pedido de renúncia. Né? Então, esse é o ambiente em que as pessoas tomam as decisões. Né? E a gente precisa trabalhar para que não só os tomadores de decisões, mas as pessoas que influenciam esse ambiente possam entender a complexidade das decisões que são tomadas, especialmente porque as pessoas vão passar e os clubes permanecem, não é verdade? E aí, só para finalizar, para terminar nosso terror em 2015, o Vitória, nosso rival local, uma cidade que quem não é Bahia é Vitória, né? O Vitória estava atrás da gente na tabela, aceitou a proposta, pegou o dinheiro, investiu e subiu. Né? Se nós tivéssemos eleição naquele ano, eu não tenho dúvidas de que seria rompida a gestão do Esporte Clube Bahia. E se mostraria, a princípio, uma decisão muito ruim, porque, no médio e longo prazo, aquela gestão vem dando os frutos que vem mostrando esse crescimento do clube. Pois é, e aí, Vitória, pegou 40 milhões, torrou de jogador, teve 2 presidentes no mesmo ano, caiu, não voltou, né? Eu acho, agora, quero passar a palavra para você, como é que você vê os outros clubes de cima? Bom dia a todos. É uma satisfação estar com vocês na conferência. Tudo que a gente fala aqui sobre futebol e que a gente debate, na verdade, daria um tempo muito maior de conversa do que o período que a gente vai ficar aqui, mas fazendo um breve resumo para vocês. Nós assumimos o Palmeiras em 2013, numa situação muito difícil, na segunda divisão. Esses 6 anos que a gente esteve junto à administração. Nosso faturamento em 2013, para ter uma ideia, foi 180 milhões. Em 2018, 4 vezes praticamente o faturamento de 2013. Nós trabalhamos no primeiro ano com 70% já das receitas antecipadas, ou seja, nós tivemos 30% da receita. E, no segundo ano, nós trabalhamos com 20%, mais ou menos, da receita antecipada. Então, trabalhamos com 1 ano de receita em 2. Foi muito difícil, foi um processo muito difícil. Naquele momento, o que nós pensamos? Como é que nós vamos resgatar o clube? O que a gente precisa fazer? Foram várias iniciativas. Ao longo do período, ao longo desses 6 anos, nós pensamos o seguinte:
Nós temos que tratar o clube como uma empresa. Como é que uma empresa faz para resgatar seus produtos, para resgatar seu valor, para voltar ao seu posicionamento no mercado, para valorizar sua marca? Nós tínhamos um grupo de administração naquele momento, na gestão do presidente Paulo Nobre. Muitas das pessoas ali que participavam da administração são profissionais de empresa. Então, esse foi o primeiro passo. Nós profissionalizamos a gestão do Palmeiras. Hoje, o Palmeiras é administrado por profissionais em absolutamente todas as áreas, marketing, futebol, administrativo, jurídico, todas as nossas áreas, nós temos profissionais de ponta. Pensamos, uma empresa precisa ter profissionais, precisa ter processos, precisa ter ferramenta para que a gente possa fazer essa administração. Então, nós implementamos o SAP, nós iniciamos naquele momento um planejamento e foi muito difícil porque nós não tínhamos recurso, e trabalhar sem recurso realmente é muito complicado. A saída naquele momento foi um empréstimo junto ao presidente Paulo Nobre, onde nós conseguimos, numa dívida de quase 200 milhões, uma dívida de curto prazo, nós conseguimos alongar essa dívida e a uma correção absolutamente caseira. E, ao longo do tempo, várias situações começaram a se desenvolver, com profissionais pilotando, com planejamento absolutamente definido, com metas claras, indicador de performance, plano de carreira, e assim nós começamos a trabalhar. 2013, 2014, muito difícil. Nós não tínhamos performance esportiva, porque quando você não tem recurso, você não tem condições de ter performance esportiva, a não ser uma situação muito específica, pontual. Conseguimos honrar com todos os nossos compromissos, e aí, no final de 2014, nós inauguramos a Arena. Esse, sim, foi um divisor de águas. Com a inauguração da Arena, nós tivemos a chegada também da Crefisa, que valorizou a nossa marca, entendeu que aquilo seria um grande negócio. Palmeiras, uma marca forte, tendo a Arena com aproximadamente 40 mil pessoas, todos os jogos. E nós começamos, dessa maneira, a reconstruir o futebol do Palmeiras, reconstruir nossa marca. Conseguimos os títulos, pagamos parte das nossas dívidas. Hoje, nós temos um clube equilibrado financeiramente, nós temos uma gestão profissional. Através do SAP, nós temos o controle de praticamente tudo que acontece no clube hoje, precisa de 4 assinaturas. Então, nós temos toda a parte política, que são os estatutários, acompanhando a operação, mas não na operação diretamente. Isso é feito através dos nossos profissionais. E a gente vê o futuro do futebol brasileiro de uma maneira muito promissora, desde que nós tenhamos responsabilidade, tanto nossa, dos dirigentes, como das instituições, como da CBF, como da Conmebol, da imprensa também, de modo geral, porque se a gente tiver todos pensando no bem do futebol e sendo responsáveis, nós vamos conseguir crescer. O fair play financeiro é importante, absolutamente importante, mas também está dentro da responsabilidade de cada um, dos clubes, de não gastar aquilo que não tem, de fazer exatamente o planejamento de acordo com a capacidade de cada clube. E, dessa maneira, a gente vai ter no futuro, e eu não acredito que no Brasil nós vamos ter 2 clubes. Não acredito, 2 clubes. Não acredito e trabalho muito contra isso. Senão, eu estaria fora desses 2 clubes. Nós temos dimensão nacional. Nós temos no Sul 2 clubes que sempre serão muito fortes. Em Minas, da mesma maneira, no Rio, São Paulo. Então, obviamente, diferenças vão existir. Agora, nós vamos ter sempre 5, 6, 7, 8 clubes no Brasil, eu não tenho dúvida, brigando por títulos. Quando a gente fala em futebol, vamos pensar numa pirâmide. Futebol não se faz sem dinheiro, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Você citou alguns exemplos, sou muito feliz. Na Europa, nós temos alguns clubes se destacando. E, se você for analisar,
esses clubes têm performance financeira, esses clubes têm estrutura. Nós não vamos fugir disso. Essa é uma realidade mundial. Isso serve na Argentina, serve no Brasil, na Europa, enfim. A base, para você construir um trabalho, a base tem que ser você ter uma estrutura financeira, fontes de recursos, patrocinadores, plano sócio-torcedor, venda de jogadores, os recursos do jogo, que também são muito importantes. E quanto maior a diversificação de recursos, mais consistente a administração. Quando você depende de um recurso e esse recurso é próximo de 50%, já é um clube que corre muitos riscos. Quando você diversifica, o Palmeiras hoje tem 4 fontes de recursos, as 4 principais, ordem de grandeza para os senhores, ordem de grandeza, não é exatamente isso, mas ao redor de 20%. Então, nós temos 4 fontes de recursos importantes, que somam 80%. Os demais 20% fracionados, entre produtos licenciados, clube social, entre outros. Isso nos garante um equilíbrio, porque qualquer uma dessas fontes de recursos que você eventualmente não possa contar, você tem a segurança das demais. Quando você tem essa base da pirâmide consistente, você consegue fazer um planejamento melhor. Então, vamos imaginar, você tem, na base da pirâmide, as fontes de recursos, depois você tem os profissionais, o planejamento, as ferramentas, isso tudo faz com que você possa desenvolver um trabalho. E no topo da pirâmide, o seu objetivo principal, que é a satisfação do seu torcedor, que é o fortalecimento da marca, que é você ter a performance esportiva, que é conseguir os títulos. E é dessa maneira que a gente vem trabalhando, é dessa maneira que a gente começou em 2013, e é uma satisfação muito grande hoje poder dizer ao torcedor palmeirense, dizer a todos que gostam de futebol, que nós conseguimos reconstruir, nós conseguimos resgatar essa marca, que é uma marca hoje muito valiosa, acima de 1 bilhão e 300 milhões de reais, hoje com um elenco aproximado de 112 milhões de euros, o elenco mais valorizado da América do Sul. Isso é fruto de um trabalho, também da força da nossa marca, que pôde nos dar essa contrapartida, que respondeu a tudo isso que nós fizemos. E a gente tem, com isso, uma expectativa muito grande de continuidade e que outros clubes também façam o trabalho nessa direção. Maravilha. A gente tem agora a primeira rodada de introdução, vamos a uma segunda rodada de perguntas minhas e a terceira são de vocês. Então, lá de perguntas. Pedro, tocou a sirene aí? Não, vamos lá. Não? Então, vamos contigo novamente, seguindo a mesma hora. A gente tem 2 assuntos que pipocaram nas introduções que são muito importantes. Um, fair play financeiro, e 2, a SAF, o Zoni mencionou, transformação dos clubes em empresas. O que você acha desses assuntos, dos 2, e também você vê algum tipo de saída, e esses 2 assuntos são saídas para equilibrar um pouco esse jogo? Não, é até uma boa pergunta, né, Capelo, porque elas estão totalmente interligadas, né? Como qualquer outra indústria, não só no futebol, tudo é feito através de incentivos, tá? Seja pelo órgão regulador, seja ele mais punitivo, orientativo, ou seja pelo mecanismo do mercado como um todo. Quando a gente fala do mercado do futebol, especificamente, a gente teve uma lei, né, do Profut, né, que a maior parte dos clubes entraram, foram mais de 100 entidades, na verdade, que entraram. Só Palmeiras e Sport, na época da Série A, que não entraram, né, não entraram no refis, e que causou uma situação um pouco diferente do que os refis anteriores, né? Ou seja, opa, espera um pouquinho, eu preciso não só pagar o refis, eu preciso prestar conta. Né? E qual foi a quebra de paradigma naquele momento? Foi a responsabilidade do dirigente como pessoa física, porque ali você começou a mexer um pouco na estrutura. Né? Quando a gente fala a gente está falando do passado, né, você tinha uns problemas que eram mais estruturais do que de pessoas. As pessoas só estavam dentro daquela estrutura. Né? Então, quando você começa a querer mudar essa situação, você tem que mexer na estrutura e não só substituir as pessoas. Então, quando você teve a responsabilidade como pessoa física do dirigente, o dirigente começou a pensar, espera um pouquinho, não adianta eu fazer dívida aqui, contratar um jogador, que era como acontecia, contratava o jogador, depois ele entra na justiça lá trabalhista, não sou eu que vou pagar, o próximo paga, né? Já não é mais comigo, eu não sou responsável como pessoa física, né? É uma associação sem fins lucrativos, é um clube social, não tem problema. Então você criava um incentivo inverso.
né? O que não é interessante para a indústria como um todo. Então, quando a gente escuta essas duas histórias aqui do Bahia e do Palmeiras, você viu que o começo do trabalho não foi assim, vamos montar um time competitivo, né? O fluxo foi inverso, né? Precisamos arrumar casa, quando a gente arrumar casa, a gente vai ter receita, quando a gente tiver receita, a gente vai ter um time competitivo, né? E os dois penaram, né? O Bahia acabou de contar aqui que não conseguiu subir, o Palmeiras foi jogar a Série B, né? Então, você tem uma situação que você precisa, de alguma maneira, romper aqueles paradigmas. Quando a gente entra no mérito já do fair play financeiro, sempre lá nos grupos de trabalho, eu gosto de usar a analogia do trânsito, que é o cinto de segurança. O cinto de segurança sempre existiu, mas a gente só foi usar a partir do momento que falaram assim, você vai ser multado se você não usar. Mas a gente sabia que era bom para a gente, mas a gente não usava, seja por cultura, por o que quer que seja. A partir do momento que você começou a ser multado, espera um pouquinho, melhor eu colocar, porque senão vou perder a carta, tem que pagar, eu coloco. Mesmo sabendo que era para mim a segurança aquilo, né? Que foi um pouco a reflexão que o Pedro levantou aqui, né? E aí eu concordo com o Busoni que você tem um período de adaptação. Então, na Europa, para vocês terem uma ideia, o fair play financeiro foi aprovado em 2008. Tá? E ele começou com punição em 2012. Né? Então, você teve um período de 5 anos de adaptação, até para questões culturais, questões internas. Né? Existem maneiras de se acelerar esse processo? Existe. A gente já viu a curva de aprendizado lá da Europa, talvez a gente consiga, dentro das nossas peculiaridades, avançar. Mas, indo na direção do final da sua pergunta, eu acho que um dos caminhos, sim, é a SAD. Tá? Hoje existem grupos de trabalho, não só no governo federal, na CBF, entre outros, de discussão em relação a isso, porque você acaba acelerando uma situação de gestão. Isso aconteceu aqui na América Latina, mais recentemente no Chile, para usar como exemplo aqui, né? Em Portugal aconteceu, na Europa isso é muito comum, que você acaba entrando, na verdade, você colocando a indústria do futebol na indústria, aqui no Brasil falando, para traduzir das SAs, por exemplo. Né? Então, o que parece um pouco utópico, um pouco longe, a gente sabe que sim, é possível. Então, hoje você tem muito incentivo de período de mandato. Então, o Maurício tem um período de mandato de 3 anos. Se ele pensar muito em montar um time, esse era o incentivo, né? Montar um time daqui 5 anos não é ele. Então, entra oposição depois, que foi o que o Pedro levantou, falou assim, poxa, se tivesse eleição naquele momento, teria acabado todo aquele trabalho de reestruturação. Né? Então, comentei aqui do Bahia, do Palmeiras, mas no Grêmio, por exemplo, foi muito parecido, né, nesse sentido. Primeiro foi uma reestruturação muito pesada, pagamento de dívida, o time 15 anos sem ser campeão, né, e aquela pressão. Né? Hoje você entra num ciclo que a gente chama o círculo virtuoso. Né? Como você é campeão, você também é mais atrativo para o mercado, você consegue mais dinheiro, você consegue montar um time melhor, e esse é o ciclo virtuoso. Senão você entra no ciclo vicioso. Né? Eu preciso ganhar de qualquer jeito, eu invisto o que eu não tenho, mas depois não vou conseguir pagar, eu não ganho, e aí era o que acontecia. Então, eu acho a SAD, eu vejo com bons olhos, tá, respondendo diretamente, e eu acredito que o fair play financeiro vai facilitar muito esse mercado. O fair play financeiro ele não serve para trazer equilíbrio, ele serve para trazer lisura para o mercado. Tá? Então, o mercado fica mais atrativo, se aumenta a indústria. É o que o Busoni falou assim, poxa, como é que a gente faz para atrair grandes marcas? Com regulação, como acontece em outras indústrias. E o fair play financeiro tem um papel fundamental nisso. Legal. Só fazer uma introdução para quem não está familiar. Ele menciona a SAD, Sociedade Anônima Desportiva, que é um modelo que se usa em Portugal. Isso varia de país para país, mas basicamente é um clube de futebol, que hoje é uma associação sem fins lucrativos. Ele abre uma empresa, transfere os ativos do futebol para ela, então o clube social e atividades amadoras, esportes amadores ficam nesse clube social sem fins lucrativos, o futebol passa a ser administrado como uma empresa e se submete a regras do mercado, de transparência, compliance, governança, e isso traz mais credibilidade, melhor acesso ao mercado financeiro, por isso acho que pode ser um caminho para que um Botafogo consiga achar dinheiro numa outra fonte de financiamento, não de receita, mas de financiamento. Aí eu passo para o Busoni. Eu vou mencionar um caso específico, você não precisa comentá-lo, mas um dos caminhos que alguns clubes usam para equilibrar o jogo é com irresponsabilidade. Então a gente tem hoje o caso do Cruzeiro, que gasta absurdamente mais do que poderia e mais do que os outros. A diferença, se você olha para a linha de pessoal, só custo de pessoal do futebol profissional, Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro tem mais de 100 milhões de diferença em relação ao Atlético, o que é estranho, porque são dois clubes com portes parecidos, torcidas parecidas, é esquisito que um gaste 100 milhões a mais do que o outro. O Cruzeiro, para esse ano, previu uma receita de 389 milhões, isso para o orçamento, supostamente,
receita e adequa o seu custo a ela. Né? Nesses 389, ele está prevendo 90 em premiações. Então, ele tem que ser campeão da Copa do Brasil e semifinalista da Libertadores para cumprir a receita que ele provavelmente está gastando. Ou seja, é um exemplo claro de um clube responsável que vai pagar a sua própria conta daqui a algum tempo, a gente não sabe quando, mas que desequilibra o jogo, porque ao mesmo tempo que você tem um Vasco apertando os cinco, você tem um Bahia fazendo um bom trabalho, você tem um Cruzeiro gastando loucamente. Como é que o fair play financeiro pode ajudar nesse sentido? Quando é que vai começar para valer? Quando é que o bicho vai pegar, Zona? A gente vai implementar no ano que vem, de maneira gradual. Essa questão do orçamento é interessante, eu acho que até como o Pedro falou, que não é só conscientizar o dirigente, até às vezes, quando a gente fez um estudo, nós começamos esse estudo fazendo estudo de todos os balanços, de todos os orçamentos, e um dos clubes que a gente foi, e exatamente essa questão, o cara botava que ele ia ser campeão de tudo. Aí a gente perguntava, mas ninguém é campeão de tudo. Porque se eu não botar isso no balanço, o conselho não aprova. Eu não posso dizer no meu conselho que eu vou ser o quarto ou o quinto, eu tenho que dizer que eu sou campeão. Então, essa não é a realidade que a gente quer. Eu não posso ter também, lógico que o Brasil tem um passado de venda de jogador, e os clubes usam a venda de jogador para fechar orçamento, para fechar balanço. Não pode ser assim mais. Ele acha que o que a gente quer com o fair play é o que o presidente falou aqui, é a realidade, ele saber o que ele pode gastar do que ele tem, já como tem que ter um orçamento realista para o que ele gaste. Se vier uma receita extraordinária, como ser campeão, ele tem que botar para um orçamento que a gente quer, tem que botar qual é o mínimo lá que ele pode ganhar. Ou pegar uma média das últimas participações dele nas competições, uma média de jogadores. O que adianta eu colocar que eu vou vender 100 milhões de jogadores se eu não tenho nenhum que vale a 100? Chega no começo do ano, eu boto 100, passou a primeira janela, não vendi ninguém. Quem é o próximo jogador que eu posso vender com 100? E aí, como é que eu fecho a conta lá na frente? Então, é isso que a gente quer com o fair play. A gestão, o clube saber o que ele vai gastar. Ele só pode gastar aquilo que ele arrecada. Lógico que com questões de você tendo premiação, vender um jogador, você poder aí gastar um pouco mais, contratar um outro jogador, é viável, mas é essa que a gente quer com o fair play, é essa a realidade. Tem que gastar o que se arrecada, saber o que vai se gastar. É exatamente com gestão. Não dá para é o que você falou, como o Cruzeiro gasta, coloca mais ou menos orçamentos realistas. A maioria dos orçamentos que a gente recebeu lá, a gente recebe já, a gente analisa e passa para o clube. Olha, como é que você vai fechar isso aqui? A gente já está vendo que você não vai conseguir cumprir essa meta. Como é que vai ser, então? Hoje ainda é de uma forma educacional, a gente devolve, eles mandam, mas que a partir de 2020 a gente vai começar a cada vez mais entrar e rigor. Olha, esse orçamento não está aprovado. Que passa pelo licenciamento. Não é o modelo do licenciamento, não é punitivo, é educacional que a gente quer. Agora, um momento que, se aquele clube for recorrente nas advertências, multas, ele vai, infelizmente, vai ser punido. Como foi punido o Milan, está se falando em punir agora o Manchester City, lá na UEFA, é o caminho. Não tem jeito, é assim que tem que ser. A gente tem que melhorar as gestões. E pelo bem do mercado, né? Porque quando Lógico. ele é responsável, ele vai deixar o jogador sem receber, vai deixar outro clube sem receber, ele gera uma série de eu vejo até o próprio caso do Palmeiras, a gente cita muito o Palmeiras. Será que a Crefisa investiria esses patrocinadores se não houvesse essa gestão? Ela ia botar a marca dela num clube que não paga salário, que atrasa, não paga clube. Não, viu a gestão, melhorou, tal, ela investe. Porque a marca dela subiu junto com o Palmeiras, também o clube está forte, ela investe. É isso que a gente precisa trazer para o mercado. Clubes fortes, novamente, com transparência, credibilidade, para que as marcas voltem ao mercado. Nós tínhamos até o ano passado só a Caixa, patrocinando por fora o Palmeiras com a Crefisa, só tinha a Caixa. E hoje, esse ano, não tem a Caixa mais. E aí, como é que... Nós temos, como o Pedro falou, temos que buscar novas receitas, novos patrocínios, mas com transparência, com gestão, mostrando, e o que o presidente falou, credibilidade, para que essas empresas voltem a investir no futebol. Legal. Pedro, quero aprofundar contigo a questão da pressão que vocês sofreram. Já colocando mais players na conversa, porque para manter esse equilíbrio, para manter essa boa administração, você tem a torcida, que não entende que o futebol, né, existe um futuro, ela quer sempre para hoje, ela acha que o clube é o maior do mundo, e por isso basta ousadia e você vai resolver. Você tem uma imprensa, que geralmente é mal formada, e faz pressão, muita pressão em cima dos clubes. Enfim, como é que você consegue sobreviver nesse monte de pressões externas que
Bom, na verdade, quem se dispôs a se envolver no futebol já sabia, já estava no pacote. A pressão é natural, ainda mais um clube de massa, né, que tem uma torcida apaixonada. O Bahia, ele vem passando por uma transformação muito grande desde 2013. Sofreu uma intervenção judicial, o presidente foi deposto, assim como todos os conselheiros, e, a partir daquele momento, houve uma grande mudança estatutária. Hoje, por exemplo, o Bahia só tem um presidente e um vice-presidente estatutário. Os dois têm que dar dedicação exclusiva ao clube e são remunerados por isso. De resto, hoje o Bahia só tem 2 dirigentes. Eu sou o diretor executivo e nós temos o diretor de futebol, Diego Serri. E aí, só temos pessoas em cargos técnicos que, evidentemente, como qualquer ser humano, sofre pressão, mas tentam colocar toda a tomada de decisão baseada no viés técnico, né? E isso é uma filosofia de trabalho que vem sendo desenvolvida desde que o clube foi democratizado e, felizmente, vem se estabelecendo e se consolidando com o passar do tempo. Só queria aproveitar aqui para fazer uma abordagem em relação ao fair play financeiro, que eu não tenho dúvidas que vai dar mais credibilidade ao produto futebol e possibilita que os clubes tenham uma entrada mais fácil no modelo de SAD, com grandes investidores se interessando e tudo mais. Mas eu acho também que o fair play financeiro, se bem aplicado, vai trazer também mais equilíbrio para as competições. Porque vamos tirar aqui o holofote lá de cima, do topo, onde tem Palmeiras, onde tem Flamengo, e vamos colocar ali no meio da tabela, onde a gente está, o Bahia. Você citou aqui o Cruzeiro. Eu não vou ficar citando clubes, mas a gente sabe, foi amplamente noticiado pela imprensa, que alguns clubes atrasam salários, né? Eu estou num clube que a gente vê qual é o nosso orçamento, tem o nosso fluxo de caixa, faz um planejamento adequado e estabelece, olha, por exemplo, o Bahia tem condição, no ano de 2019, de colocar um orçamento, uma folha de futebol de 4 milhões de reais. E aí existe um outro clube no Campeonato Brasileiro que teria condição de fazer uma folha similar, mas acha que não, acha que tem que investir mais no futebol, que tem que ser arrojado, que tem que ser ousado, e bota uma folha de 8 milhões. E atrasa salário, atrasa intermediação, não paga os outros clubes, né? Só que dentro do campo, em tese, ele vai ter vantagem sobre mim. Afinal, quanto mais se investe, como bem colocou aqui o presidente Gagliotti, melhor o seu time. Então, isso, para mim, não passa de doping, né? Não é o doping químico, porque o atleta, ninguém está tomando nada. Agora, é um doping financeiro que torna desiguais as condições dos clubes. Todos têm que respeitar as mesmas regras, e essa necessidade de conscientização é imperativa. É o que eu estava falando na primeira abordagem. Quando os dirigentes vão dar uma coletiva e dizer, não, realmente, os atletas entraram em greve, não vieram treinar, a gente está trabalhando para resolver essa situação na maior brevidade possível. Nós todos, do meio do futebol, temos a obrigação de dizer, dirigente, o senhor não tem receio de ser punido com perdas de ponto nesse campeonato? Porque essa pergunta não é um constrangimento que você está causando à pessoa física, é uma conscientização que você está levando à coletividade. Porque quando o torcedor, quando o conselheiro, quando o dirigente amador entende que aquela irresponsabilidade vai refletir imediatamente, não vai ser só a conta que vai chegar para o próximo presidente, as pessoas vão passar a ser mais cautelosas e não colocar no orçamento que eu vou chegar na final da Copa do Nordeste, no meu caso, por exemplo. A gente não coloca isso. A gente não coloca que a gente ia chegar, por exemplo, como já superamos a meta orçamentária, de estar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Isso não quer dizer que a gente não quer. É óbvio que nós queremos. Entretanto, na hora de fazer um orçamento, de estabelecer um planejamento de execução no ano, você tem que ser conservador. Tanto que a nossa previsão orçamentária de recebimento com plano de sócio era a única coisa que a gente tinha garantida já. A gente não previu, no orçamento, nenhum crescimento. E, felizmente, esse crescimento vem acontecendo. Porque é assim que você cresce de forma sustentável, sem comprometer o médio e longo prazo dos clubes. Eu acho que é assim que o futebol vai evoluir e com o que a gente vem ouvindo, escutando, do licenciamento, das novas normas, da necessidade de compliance e a própria possibilidade de abertura da SAD, vai fazer com que nós tenhamos todos que respeitar as normas de gestão. É como eu falei no começo, futebol não é negócio de esquina, não é negócio familiar. Com governança, com compliance, com esses exemplos todos que o Palmeiras dá muito bem, e a gente, lá no Bahia, também tenta ter uma boa gestão nesse sentido. Então, eu acredito que isso faz com que o futebol se torne um produto mais interessante para investidores, que vão fazer com que todos nós que amamos o esporte possamos ver, no futuro breve, uma evolução grande. Muito bem, então eu acho que respondeu a última pergunta. As perguntas de vocês estão chegando. Percebam que tem um coraçãozinho aí. Fiquem no coração das perguntas que vocês mais gostam, que eu vou realmente perguntar. Gagliotti, uma questão que a gente já mencionou, que foi da SAF, ou da SAD, como é que vai chamar, mas o clube empresa com SA.
considera algum outro caminho para manter estabilidade no longo prazo dessa gestão que vocês estão fazendo? Nós consideramos, tanto é que nós temos hoje na administração um modelo muito parecido com o que será o SAF futuramente. Nós já temos a administração do futebol separada do clube social, administrativamente, estou dizendo. Não é a mesma instituição, é o mesmo CNPJ, mas é tratado administrativamente absolutamente separado. Tem um site separado, tem um departamento jurídico absolutamente distinto do futebol, departamento de comunicação, os diretores. E, então, nós já temos alguns procedimentos que se assemelham futuramente a tudo que vai acontecer no SAF, que tem como proposta principal a separação do futebol dos clubes sociais, uma administração severa, uma governança específica. Então, o Palmeiras se espelhou exatamente nessas regras, nesse modelo, para iniciar a nossa administração. Ou seja, a gente é quase que uma antecipação, embora tenha processos que a gente ainda precisa, caso venha a realmente ser efetivado o SAF, são processos que a gente vai precisar nos adequar, porém, nós estamos muito nesse caminho já. A gente acredita, assim, que agora, uma coisa é a teoria que nós estamos falando aqui, e nós temos também todo o processo político nos clubes, que eu acho que vai ser, sem dúvida nenhuma, o maior ponto de resistência, porque não é simples você chegar num clube de futebol hoje, que tem uma cultura absolutamente distinta e muito voltada para o lado pessoal das pessoas, falar, olha, daqui para frente a gente vai pensar como uma empresa, nós vamos ter regra de uma empresa, nós vamos ser administrados por um conselho gestor, nós vamos ser administrados por um conselho de administração, e as pessoas que passaram a vida toda no clube, e hoje algumas delas se sentem, inclusive, donas, proprietárias, então será um choque de realidade. Sem dúvida nenhuma, esse será nosso maior desafio. Muito bem, vamos às perguntas. Primeiro eu vou passar para o Pedro, por causa da nossa urgência. Como é que os clubes com menor exposição de mídia podem ser competitivos com consistência? A pergunta não tem autor, não está escrito o nome, que eu não sei dizer. Tá. Na verdade, existem níveis, né, de competitividade. Talvez trazendo para um outro viés, hoje eu trabalho para a UI. A UI é uma das maiores empresas de consultoria do mundo. Mas já trabalhei em empresas de menor porte, que eu sabia quais eram as minhas metas, as minhas dimensões, até onde você pode chegar de uma maneira estável, ou seja, de uma maneira consistente. Então, o Pedro falou muito bem aqui. Ele falou, eu não consigo competir em pé de igualdade dentro de campo com o Palmeiras, porque eu não tenho um orçamento tão próximo. Isso é super natural, e isso acontece em qualquer indústria. Então, talvez a lição de casa seja aquela bem tradicional de, primeiro, você conhecer quem que são os seus consumidores, onde que você está instalado, como é que eu consigo, talvez, né, aí você pensando já num viés de produto, ultrapassar as fronteiras, né, fazer com que aquela gama de torcedores se converta para consumidores como um todo, né, valorizar o produto. Então, você tem uma situação de que a eficiência pode auxiliar. Tá? Então, a gente vê mesmo hoje alguns clubes com orçamentos menores sendo mais consistentes em termos não só dentro de campo, mas até em receita, em produtos. Mas, de novo, existe a discrepância, você precisa entender qual é o seu tamanho do mercado. Tá? Respondendo aqui bem objetivo para dar tempo de mais perguntas. Maravilha. Eu acho que também moderando as expectativas, né? Não dá para... É um caminho difícil, que os europeus já fizeram, de um clube como o Bahia convencer o torcedor de que é melhor que ele se identifique com o clube, se sinta, tenha um pertencimento e participe daquilo, sem necessariamente ter expectativa de que ele vai ser campeão mundial. Dificilmente ele vai. Né? Talvez até complementando, um bom ponto que você levantou, porque no ano passado eu fui no World Football Summit em Madrid, e quem abriu foi o CEO do Atlético de Madrid. E ele fez uma palestra para o World Football Summit, é o maior congresso que existe de futebol do mundo, e ele deu a palestra, ele abriu dizendo assim, esse aqui é o Atlético de Madrid. E ele tinha mostrado que nos 3 anos anteriores eles jogaram 2 finais de Champions League, eles tinham levado um campeonato espanhol, ou seja, era um time bem competitivo, disputando, e eles eram segundo no ranking esportivo da UEFA. E ele falou assim, mas essa não é a nossa realidade. Aí ele passou o slide, ele falou assim, nós somos o 17º em receita na Europa. Ou seja, Barcelona e Real Madrid não são nossos competidores, a gente não compete com eles. A gente não vai ser campeão. Ele começou assim, eu falei, pô,
E isso isso foi numa segunda-feira. Na sexta-feira, nós tivemos uma reunião lá no Atlético de Madrid. E aí, dentro desse grupo que nós estávamos, a gente falou, pô, cara, se você fosse um dirigente do Brasil que chegasse, imagina o Maurício chega aqui e fala assim, não vou ser campeão, o conselho derruba ele, o pessoal pega ele na porta. Ou seja, o grau de maturidade da instituição como um todo, de reconhecer e falar assim, eu não consigo competir com o Barcelona e Real Madrid, mesmo tendo jogado 2 finais de Champions League em 3 anos. Né? Ele falou, aquela não é a nossa realidade. Nossa realidade é chegar no mata-mata da Champions League. Esse é o nosso objetivo. Entendeu? Coisa de louco aqui no Brasil mesmo, né? Guzoni, a gente tem uma pergunta aqui, que é a seguinte. Aproveitando a questão do Cruzeiro, o que a CBF vai fazer em relação aos clubes que, eu vou usar um termo mais suave para evitar processo, que usam contabilidade criativa em relação ao balanço? O Cruzeiro vendeu a Arrascaeta em 2019 e lançou a venda de 2018 para maquiar o déficit. O que a CBF vai fazer? É do público, cara, é do público. Com a implementação do fair play, com a padronização dos balanços, a gente vai exigir fiscalização, transparência. Esse tipo de prática, se foi feita essa prática mesmo, não vai ser permitido para o futuro. Então, esse é um dos modelos do fair play. Até para dar um dado aqui, como eu falo, assim, a gente fala muito só de Série A aqui. E nós fizemos um estudo, por exemplo, na Série B, no ano passado, com a BDO, a gente estudou todos os balanços dos clubes. E nós tínhamos por volta de 12 clubes que não tinham nem balanço. E não sabiam fazer balanço, clubes de Série B, que estão subindo para a Série A. Então, nós contratamos a própria BDO esse ano para que auxiliasse esses clubes da Série B a como se deve fazer um balanço. Porque até essa questão do balanço é uma coisa interessante. Assim, por lei, é obrigado a publicar o balanço até o dia 30 de abril. Tal. Tudo bem, publicou, e aí? O que acontece? Não existe nenhuma fiscalização, até como essa questão do Cruzeiro. Quem tem que fiscalizar no primeiro momento seria o seu conselho fiscal, que aprovou aquele balanço, que pode sofrer punições, o presidente, a própria auditoria. Então, uma das questões do fair play é a implementação de que tenha que ter uma auditoria, não talvez as Big Four, mas auditorias que sejam credenciadas na CVM, onde esse próprio caso, o próprio contador que assinou esse balanço pode ser punido pelo próprio Conselho de Contabilidade, não a CBF. Então, não é só a CBF que tem que punir o clube, mas eu acho que os players que envolvem o balanço, auditorias, podem fazer denúncia, o próprio Conselho de Contabilidade, um próprio contador, porque ele está assinando aquilo ali, uma maquiagem. Né? Então, é nesse sentido que a gente quer ir. Entendeu? Vai ser permitido mais essas práticas dentro do fair play. Esse balanço ele seria auditado pela BDO, a BDO não assinou, saiu, foi assinado por um contador. O contador colocou no parecer dele que isso está irregular, mas passou, está publicado, não foi aprovado pelo Conselho ainda. A gente espera, eu já imaginei que você fosse dizer que não é âmbito da CBF para cima disso, mas é do APFUT. Né? Isso é norma do Profut. Né? Esse tipo de manobra é para evitar ferir uma regra do Profut. Então, a gente espera que algo seja feito. Aí eu vou passar a próxima pergunta para o Gagliotti, que eu já tinha visto essa pergunta desde o princípio e eu acho que é perfeita. Em ligas americanas, como a NBA, existe um teto de gastos e multas por ultrapassar o teto. Medidas como essa ajudariam a aumentar a competitividade? E aí eu adapto para o Palmeiras no seguinte sentido. Tem alguém que vai conseguir convencer o Palmeiras hoje a colocar algum tipo de trava? Não paga demais para o jogador, para o atacante, porque vai desequilibrar o mercado. Alguém conseguiria te convencer de um mecanismo para tentar chegar num equilíbrio, como fazem os americanos? Eu enxergo esse tema como um ato de gestão. Nós temos que ser punidos se nós não cumprirmos a lei, se nós atrasarmos salário, se nós não cumprirmos o orçamento. Agora, você punir a qualidade, você punir a excelência, hoje eu não concordo com isso. Obviamente que nós temos que ter regras e trabalhar dentro da responsabilidade. Agora, se nós queremos ter os nossos jogadores, nossos principais talentos no Brasil e valorizar o nosso produto, valorizar o nosso futebol, trazer fortes patrocínios, fazer com que a gente tenha relevância para todo mundo, que hoje o nosso futebol praticamente não é assistido
na Europa, nos Estados Unidos, você não enxerga, ninguém vê o futebol brasileiro. Então, a gente vê alguns jogadores que estão lá, mas o que acontece aqui ninguém vê. Então, a gente não tem o valor que a gente, na verdade, merece pela qualidade, pelo talento, por ser pentacampeão brasileiro, por ter fortes equipes. O fato é, se você não valorizar os talentos, a qualidade, você vai perdê-los. E a gente vai diminuir o nosso produto. Então, eu acho que nós temos, sim, que minimizar, que regularizar dentro da lei, dentro do fair play financeiro, mas não com limite de salário. Muito bem. Vitor Afonso, da agência Ultraleve, pergunta o seguinte, eu vou passar essa para o Pedro Henriques. Vocês acreditam que uma iniciativa como a do Red Bull, que se ligou ao Bragantino, possa ser uma saída para clubes com menor receita e até mesmo para grandes clubes em dificuldades? Além disso, como os clubes podem agregar a essas empresas? Bom, quem foi que fez a pergunta? Vitor Afonso, da agência Ultraleve. Então, Vitor, eu acredito que sim, é o que a gente iniciou a conversa aqui, tratando de SADs, né? Investidores no futebol. O Bragantino é um clube tradicional aqui do estado de São Paulo, já fez, historicamente, grandes campanhas, e a Red Bull é uma marca que investe no esporte, tem times em alguns países, e até na Fórmula 1, e eles tiveram a estratégia de entrar no Brasil, no maior mercado do futebol brasileiro, criaram um time aqui em São Paulo. Estrategicamente, isso faz sentido de mercado. Tecnicamente, foi uma decisão que criou dificuldade para eles. Afinal de contas, eu acredito que se tivesse em quase qualquer outro estado do Brasil, eles já teriam subido da Série D para C, pelo menos, né? E aí, diante desse insucesso no tempo que eles tinham previsto, procuraram um clube tradicional, um clube que também tem a estrutura de associação, mas que tem as suas peculiaridades, né, que é comandado há muito tempo pelas mesmas pessoas, e que conseguiu fazer esse investimento que, sem dúvidas, muda o Bragantino de patamar na disputa da Série B. Eu acredito que, com a profissionalização da gestão dos clubes, digamos assim, de pequeno e médio porte no aspecto de poder financeiro, é uma saída, sim, para tentar competir. Por exemplo, se o Bahia tivesse a possibilidade de desenvolver hoje uma SA, abrir o capital, trazer um parceiro, mantendo o controle, eu tenho certeza, como o presidente falou aqui, que eu teria muito problema no Conselho Deliberativo, teria muito problema com a Assembleia Geral de Sócios, mas a capacidade de investimento que isso agregaria e o poder de competição que isso traria para o Bahia seria mudança de patamar, né? Hoje a gente fala aqui de uma disputa numa mesma divisão do campeonato, com um orçamento 4 vezes inferior ao atual líder da competição, né? O Bahia, hoje, ele tem uma dívida superior a 180 milhões de reais, né? Essa dívida está equacionada, está sendo paga de forma controlada, mas é muito difícil a gente mudar de patamar sabendo que tem toda essa bagagem para carregar que vem dessas gestões irresponsáveis que não pensavam a médio e longo prazo. Com o investidor, eventualmente, a gente podia pagar essa dívida com um grande deságio, né, porque está tudo esticado, digamos assim, e investir no futebol. É uma alternativa? É uma alternativa, mas aí tem as questões políticas, tem que passar isso primeiro lá no Congresso para permitir que aconteça. Depois é uma mudança cultural muito grande, que já se percebe entre os torcedores, as discussões. Na Argentina teve uma grande polêmica com a implementação. Então, não é uma coisa que eu acredito que vai acontecer em escala elevada, no nível mais alto do futebol brasileiro, no curto prazo. Mas é, sim, uma alternativa muito interessante. Rodrigo, posso dar um... Claro. Sobre isso? Eu tive até com o pessoal do Red Bull, até para entender um pouco a operação, e o Red Bull foi a empresa que comprou a gestão do Bragantino, não foi o RB Brasil, clube. E ele trouxe dados interessantes, que assim, a empresa vai investir, nós somos a favor disso, nós, CBF, eu acho que porque crescer o clube, crescer o futebol. O que ele quer, lógico, é a exposição de marca, ele quer chegar na Série A para expor a sua marca Red Bull lá, mas ele vai investir em centro de treinamento, vai melhorar o estádio, vai melhorar a capacitação financeira do clube. Por que a gente não pode abrir esse mercado? Vamos dizer, o próprio Manchester City, o grupo, tem time no Japão, tem time na Austrália, tem time na Espanha, tem time na Inglaterra, tem time nos Estados Unidos e agora comprou no Uruguai. Por que ele não pode vir a entrar no Brasil e investir num clube? E o dado interessante que ele apresentou para a gente, assim, ele ficou até de trazer esse estudo para nós,
O Red Bull, a empresa hoje, vai pagar um percentual de 15% de imposto. A empresa, na gestão do futebol. Então, não é uma coisa fora do comum dizer, também, talvez, esperar uma SAD, uma lei, porque tem que tramitar no Congresso, tem que passar, isso pode demorar anos para acontecer. Tem que ter vontade política dos deputados, senadores, para que isso passe. E, quando ele trouxe esse dado, uma empresa grande, com porte, com dinheiro, se ela for pagar 15% de imposto, é normal como qualquer outra empresa. Se ela vê a capacidade daquele clube crescer, é o que ele falou, lógico que ele foi investir num clube com poucos associados, que era fácil de controlar, porque ele quer o controle da gestão. O que o investidor quer é ter segurança jurídica para aquele controle. Porque na hora que ele está lá, faz o processo, aí vem um conselheiro, vai e barra, porque não, isso não pode fazer, e acaba com tudo. Não é isso? Então, é um dado interessante, né? Acho que a gente até conversou junto com a Ernest, participou dessa conversa. Será que não dá para começar a pensar nisso, abrir, não só esperar a SAD, mas 15% de imposto para um clube pagar? Eu acho plenamente viável, né? Se você conseguir gerir e criar receitas futuras para que ele cresça, é plenamente viável. Lógico que é difícil pegar um clube que tem 600, 700, 800 milhões de dívida. É muito mais difícil. Você investir 800 milhões para recuperar isso é muito mais difícil, mas talvez um clube como 150, 100 milhões, se ele tem potencial para crescer e pagando 15% de imposto, eu acho plenamente viável. Desculpa, Capello, só complementando Claro. o que o Busoni levantou, porque, de fato, assim, o grande ponto não é só a lei, é trazer essa segurança jurídica e talvez até a segurança em termos desportivos. Porque você imagina quem é o representante diretamente com a CBF, né? Porque os clubes são inteiramente interligados. Então, você imagina uma situação de que um investidor entre, que seja, compre um clube, né? Utilizando uma maneira, o termo da maneira mais simplória, mas você compra um clube e a CBF não te reconhece porque talvez não tenha uma situação interessante, seja ela jurídica, financeira, o que quer que seja, né? Então, você precisa, para você conseguir atrair um investidor, atrair esse tipo de abertura, você precisa estar tudo muito bem amarrado. Até por isso, na CBF, tem uma discussão bem ampla para saber de que maneira que isso é permitido ou não. Porque, senão, você pode também criar uma situação do cara só comprar licença. Né? Já pensou, um grupo vai lá e só compra licença para jogar a Série A. Eu vou lá, acerto com o Bahia, tal, agora, né, esse ano que você tenha... Né? Então, existem alguns outros pontos que precisam ser... Porque esse caso é proibido, né? Pela própria FIFA e pela própria CBF no licenciamento. Você não dá para você comprar vaga, né? Mas você está investindo, você está criando um processo que tem regras. Então, a gente pensou junto a isso, criamos um grupo de trabalho para que... Como é que a gente estuda isso para fazer da melhor forma possível? O próprio Botafogo, aqui de Ribeirão também, virou uma empresa, né? Profissionalizou o seu futebol. E está aí, já está líder da Série B. Lógico que é questão de gestão. Então, não é a questão só do dinheiro, né? A questão, acho que, da gestão, da credibilidade, aí você tem o mérito desportivo. Muito bem. A moça do tempo me mostrou 5 minutos a 3. A menos que suba acréscimos, eu preciso encerrar aqui. A última pergunta que eu ia ler, eu vou tomar a liberdade de responder eu mesmo, é quão distante o futebol brasileiro está de um estado de equilíbrio financeiro e qual a importância desse equilíbrio para a competitividade? A importância para a competitividade é total. Futebol se faz com dinheiro, gente. Desde o começo, desde sempre se faz com dinheiro. E essa disparidade ela está ameaçando a nossa competitividade. O negócio agora é a questão de tempo, né? A gente sabe que, ano após ano, vai dar janeiro de 2020, o Palmeiras vai contratar jogador, o Flamengo vai contratar jogador, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense vão vender desesperadamente. Precisa ser feito alguma coisa, né? O fair play financeiro está chegando, tem essa possibilidade de SA, a gente está mostrando alguns caminhos aqui nesse debate, mas eles têm que ser feitos com agilidade, porque se essa corda esticar mais, ela vai estourar, e eu acho que o produto do Campeonato Brasileiro vai ficar, olha lá, 1 minuto, o produto do Campeonato Brasileiro pode ser comprometido, pelo menos daquela maneira como a gente gostou de imaginar, de que temos 12 grandes clubes, que todo mundo tem chance de ser campeão. Isso já não é mais assim e precisa trabalhar para voltar a ser. Quero agradecer a participação do Pedro Daniel, do Pedro Henriques, Maurício Gagliotti, Reinaldo Busoni. Acho que foi um excelente debate. Obrigado.